Muito boa noite, graça e paz, irmãos e irmãs. Queremos continuar esse momento tão agradável de culto, agora refletindo na palavra do Senhor. E eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. Nós leremos do versículo 5 até o versículo de número 13. Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, do versículo 5 ao versículo de número 13. Estando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe respondeu: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sobre o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isto, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Amém. Senhor, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença, agradecidos já pela Tua palavra e na certeza de que ela permanecerá em nós e frutificará. Para isso pedimos a ajuda do Teu Santo Espírito. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Nós estamos dentro aí de uma programação pós-Páscoa de olharmos para Jesus, olharmos para a morte, a ressurreição e o que Jesus pretende fazer em nós e na comunidade, e por isso temos tido esse tema, o efeito Jesus. E hoje, dentro dessa proposta, o nosso tema, ao meditarmos sobre esta passagem envolvendo Jesus e o centurião, é olharmos para o efeito da fé, ou o efeito fé. O que Jesus quer nos proporcionar em termos de fé, o que a palavra pode nos nortear, como caminharmos na fé, como comunidade. É um tema bastante amplo, por isso olharemos, pensaremos a essência, alguns pontos apenas, dessa grandeza temática que é a fé, e principalmente olhando aqui para esta passagem, olhando para o centurião, olhando um pouquinho também ali em Hebreus, no texto famoso sobre a fé, e lá em Hebreus inclusive,
nós temos uma afirmação em Hebreus 11:1, de que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O texto de Mateus, ele é anterior ao texto de Hebreus, mas quando nós nos deparamos com a postura deste centurião, nós vamos perceber que ele já exercia esta fé, que depois é descrita ali no livro de Hebreus. E é interessante nós notarmos que, nos capítulos anteriores, em especial 5, 6 e 7, Jesus está ali no Sermão da Montanha, trazendo diversos ensinamentos, e à medida que ele vai expondo, ele começa a trazer também algumas aplicações práticas para a vida daquela multidão que o seguia. E o capítulo 7, falando da ética, da oração, do jejum, da salvação, do próximo, Jesus começa já a convidar as pessoas para se envolverem com aquilo que ele pregava, com aquilo que ele estava ensinando. E o capítulo 8 vem nesse movimento de Jesus, de chamar as pessoas, assim como hoje ele está nos chamando para este envolvimento com ele, com sua obra. O capítulo 8 diz: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiam. E ali Jesus começa uma série de eventos em que ele recebe as pessoas, em que ele toca as pessoas, em que ele cura pessoas. É assim, nos primeiros versículos deste capítulo, curando um leproso. E então chegamos neste episódio do centurião. Aqui, o texto poderia até seguir, ou então poderíamos até seguir com essa expectativa de ver de novo Jesus fazendo um milagre. Naquela ocasião, Jesus fez diversos milagres para se apresentar também, para mostrar a autoridade que o Pai havia depositado nele, para mostrar também por meio disso que ele era o Filho de Deus. E nessa passagem do centurião, nós podemos até manter às vezes a atenção para mais um milagre, mas Jesus, em meio àquela situação que era muito importante, com certeza, porque assim ele o fez, que foi curar o servo daquela autoridade, Jesus revela algo que acaba sendo a tônica principal do texto, que é a fé do centurião. Isto já nos chama então, para o que Deus quer de nós, por meio desta palavra. Jesus, ele termina inclusive voltando a cena para o centurião. Aqui começa dizendo que ao entrar em Cafarnaum, um centurião dirigiu-se até Jesus. Temos o diálogo, a cura, e Jesus volta e termina essa passagem dizendo: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Quero destacar alguns aspectos deste movimento do centurião em relação a Jesus, em relação a toda essa ocorrência. Por quê? Porque eu e você, nós, dia após dia, nós temos que tomar decisões. Dia após dia, nós, às vezes tem dias que mais, tem dias que menos, enfrentamos adversidades. Estou certo ou não? Temos que tomar decisões, enfrentamos adversidades. Vivemos dias extremamente felizes, só que também, ou alegres, e
também experimentamos dias de apreensão, dias de sofrimento, dias de luto. A nossa vida não se diferencia do dia a dia daquele centurião. Estou correto? Todo mundo aqui tem os seus altos e baixos, tem decisões, relacionamentos para manter, muita coisa que nos demandam espiritualmente, emocionalmente e também em relação à nossa ética, às nossas posturas. E um primeiro aspecto que eu queria destacar aqui, nesta fé que foi exaltada por Jesus, Jesus reconhece essa fé deste centurião. O primeiro aspecto que eu quero destacar está ali no versículo de número 6. O centurião, ele caminha até Jesus, ele talvez passou por algumas pessoas, ele dribla de repente alguma situação de empurra, tudo para chegar até Jesus. E quando ele chega até Jesus, em algumas traduções e na minha, está dizendo que ele começa assim: Senhor, Senhor. Na tua tradução tem essa palavra também? Senhor. Ele inicia a aproximação com Jesus, afirmando, Senhor. E depois ele expõe a causa dele. O primeiro aspecto que eu quero ressaltar é de que existia um sólido fundamento na fé daquele centurião. O centurião reconhecia na pessoa daquele Jesus, que para ele era real, era próximo, ele reconhecia em Jesus o senhorio, reconhecia que Jesus não era apenas mais um pregador da época, não era mais um profeta, ou um curandeiro, ou qualquer outra coisa que pudesse trazer benefícios. Ele reconhece a essência, o fundamento, que Jesus era o Senhor. Este é o primeiro aspecto que nós temos que ter dentro de nós, no sentido de que, aonde está alicerçada a nossa fé? Qual é o lastro, qual é o arrimo da nossa fé? Para quem nós nos dirigimos? Em direção de quem nós nos dirigimos diariamente? Para tomarmos as nossas decisões, para chorarmos, para abrirmos as nossas vidas, para buscarmos princípios, para termos a convicção da nossa salvação, da nossa vida eterna, para também superarmos batalhas espirituais. Não há outro caminho, não há outro caminho para os cristãos, para nós que cremos, a não ser alicerçarmos a nossa fé na pessoa de Cristo. Acima de tudo, olharmos para Cristo. O centurião, ele vai a Cristo. Ele chega e se identifica com Jesus, dizendo, Senhor, eu estou aqui, porque eu creio em Ti. Eu estou aqui, porque eu creio em Ti. Depois ele expõe a causa dele. Cristo está chamando eu e você para experimentarmos, como disse o cântico, águas mais profundas, situações de maior comunhão com Ele, de caminharmos mais próximos com Ele, e aí estando com Ele, expormos tantas situações. Essa também
e depositar esta fé no Cristo foi a base da teologia de Paulo lá na carta aos Romanos, aonde no capítulo 1, versículo de número 7, citando Abacuque 2:4, Paulo diz: olha, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E ele prossegue, vou ler aqui alguns versículos do capítulo 3, ele prossegue no versículo 21 a 26, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, a nossa fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Aqui, lendo Romanos, um dos textos em que Martinho Lutero se deparou com essa afirmação de que o justo viverá pela fé. Passagem esta que gerou todo o movimento da reforma protestante, é um dos pilares do protestantismo, só a fé, só a fé. E é isso que Jesus, no relacionamento dele, entre eu e você, é isso que ele espera, que a gente se achegue a ele, o reconhecendo como Senhor e Salvador, como suficiente para cuidar de nós, para nos conduzir na vida. E um segundo aspecto que eu quero destacar nesta passagem, voltando os olhos para o centurião, tem a ver com como caminhar na fé. Se Jesus tem que ser a essência, a fonte, o fundamento a qual ancoramos a nossa fé, como caminhar na fé? Nós vamos perceber que Jesus expõe a situação no versículo de número 6, após confessar Jesus como Senhor, ele diz: meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Responde o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sobre o meu comando. E aí ele conclui: diga a um vai, ele vai, a outro vem, ele vem, diga ao meu servo faça isto, e ele faz. Neste diálogo com Jesus, quando o centurião, ele então demonstra a sua confiança no próprio Cristo, ele diz uma frase muito, muito emblemática, para mim mas dize apenas uma palavra. O centurião, ele demonstrou que tinha familiaridade com essa questão da autoridade. Ele era um líder de um grupo de soldados, ele era um comandante de uma equipe, um batalhão. Esse era o encargo dele, esse era o dia dele. E até hoje existe uma hierarquia, existe uma disciplina no que diz respeito ao ambiente militar. O centurião
ele conhecia esta estrutura de autoridade, e ele reconhece que acima desta estrutura, com muito mais poder, está a figura de Jesus. Ele diz assim: não precisa o Senhor ir na minha casa, quem sou eu para recebê-lo? Mas a minha confiança é tanta em ti, Jesus. Eu estou parafraseando. A minha confiança é tanta em ti, Jesus, que se daqui o Senhor falar, o Senhor estralar os dedos, qualquer coisa que o Senhor fizer, mas ele diz aqui, ele foca a palavra, né? Mas dize apenas uma palavra. Ele deposita, após confessar Jesus ali diante das pessoas como seu Senhor, ele deposita toda a situação que ele estava vivendo aos pés de Cristo. E ele entrega plenamente esta situação. Ele entrega ao ponto de dizer: não, Jesus, não se dê o trabalho, o Senhor não precisa ir nem lá. Eu sei o que tu podes fazer na minha vida, na vida deste servo. Jesus, ele sabe e tem poder para fazer qualquer coisa, irmãos, nas nossas vidas. E a autoridade dele está acima de toda autoridade, de reinos, de nações. É por isso que Paulo enfatiza também lá em Efésios, que a nossa luta não é contra carne e espírito, mas sim nas regiões celestiais, de onde emanam as mudanças, porque Deus está lá para nós cristãos. Essa é a figura que Paulo usa, né? Deus não apenas está nos céus, mas Ele está conosco. Ele é transcendente, Ele é imanente, Ele é o Deus presente, como o Salmo 46 nos exorta. O centurião sabia, tinha esta convicção. É por isto que ali em Hebreus, no final do capítulo 10, no capítulo 11, até o versículo, até o início do capítulo 12, no versículo de número 3, ali nós temos uma verdadeira exortação à perseverança, à confiança, a manter-se no caminho da fé. O escritor de Romanos, no final do capítulo 10, versículo de número 38, citando também Abacuque: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Quando ele chama a comunidade a perseverar em fé, a comunidade sofria perseguição, a comunidade pessoal e como instituição sofria muitos dissabores. Vem este contexto do capítulo 10, 11 e 12 de Hebreus, dizendo: olhem para Jesus, olhem para Jesus. Sabe por quê, irmãos? Sabe como que esta exortação termina? Como eu mencionei no capítulo 12, versículos de 1 a 3, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecados contra si mesmo,
para que vocês não se cansem nem desanimem. Jesus, ele é aqui no versículo de número 2, no final da exortação, o capítulo 11, do versículo 3 até o 39, vai trazendo inúmeros exemplos de testemunhos da história primitiva do povo de Israel, de pessoas que perseveraram, crendo em Deus, passando por tribulações, olhando para o futuro, esperando as coisas que não se veem, e por isso foram aprovados, por isso foram pessoas tidas como que agradaram a Deus, pessoas que conseguiram viver o seu tempo, semearam para outras gerações, inclusive, como muitas vezes pela fé, nós somos chamados também a semear, coisas que talvez nós não colheremos, quem sabe nossos filhos, quem sabe outras pessoas fora do nosso contexto colherão, porque Jesus, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Versículo 12, 2, Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E na nossa caminhada, então, de fé, quando nós, já olhando para a nossa experiência, para pessoas aqui da nossa comunidade, quantas pessoas aqui, eu, Danilo, poderia acrescentar nesta lista de Romanos 11? Quantos testemunhos vivenciamos aqui como comunidade, como célula, quantos testemunhos de crer, de depositar determinada vida, seja na intercessão para uma conversão, para a salvação, e vermos essa salvação ocorrendo, seja a cura física, seja o consolo diante da perda, quantas situações. É por isto que há uma lista enorme no capítulo 11, porque a caminhada da fé tem que ser a semelhança desses personagens, é dia após dia, alegria após alegria, luta após luta, colocar a esperança em Cristo, colocar a perseverança em Cristo, colocar a confiança em Cristo, também colocar a obediência nossa em Cristo, colocar também a nossa fidelidade, nos mantermos fiéis a Cristo, na caminhada da fé. Todos esses elementos, a esperança, a perseverança, a confiança, a obediência, a fidelidade, estiveram presentes na vida destes heróis da fé. Estavam presentes na vida do centurião. E é por isso que o escritor de Romanos, ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Uma fé que agrade a Deus, uma fé que agrade a Deus. Qual foi no texto principal? Não precisa dizer mais nada. Será que aquela fé do centurião agradou a Jesus? Será que a fé do centurião agradou a Jesus? Jesus fica abismado. Ele fala: puxa, andando aqui há tanto tempo, eu não havia encontrado uma fé como essa. Alguém com tanta convicção de quem eu sou, de qual é a minha autoridade, de quais são os meus planos, do que eu posso fazer, de quais são as minhas promessas.
Esta é a fé que agrada a Deus, uma fé de entrega, de confiança, de também se colocar e seguir a Cristo. Sabe por quê? Quando a gente olha para aqueles heróis da fé, vamos pegar o exemplo de Noé. Durante uma vida, se formos ver aqui a nossa vida, o tempo que hoje nós vivemos, Noé, ele manteve a comunhão com Deus. Ele no deserto construiu uma arca, uma situação humanamente absurda, mas foi pela fé. Absurda, que levou à salvação dele e da sua família e das espécies, dos animais. Uma fé que talvez para aquelas pessoas que estavam em volta do centurião, dizer: você vai falar para Jesus nem ir lá? Você vai ficar aqui, Jesus está querendo ir lá na sua casa, e você vai falar: não precisa ir não, fica de boa, Jesus, eu sei que tu podes fazer. Noé ficou uma vida obedecendo a Deus, sendo zombado, sendo caçoado, sendo escarneado, acho que era, escarnecido, acho que é a fome já batendo, né? Vamos encerrar. Escarnecido. Jesus ficou uma vida, Noé ficou uma vida, mantendo-se fiel a Deus, pela fé, até que veio a recompensa, o dilúvio e a salvação. Irmãos, este é o nosso caminhar de fé, é caminhar na obediência também, na fidelidade a Deus, é caminhar com plena confiança, e caminhar também com muita perseverança, talvez uma vida inteira, para ver ao final dela algumas coisas se concretizarem, ou talvez termos notícia disso quando estivermos lá na volta de Jesus e nos depararmos com tantas coisas, porque talvez terrenamente, como está lá registrado em Hebreus, nós não alcançaremos o tempo, a nossa vida terrena não alcançará o tempo destas coisas se concretizarem, mas nós nos manteremos pela fé. Ali diz que as pessoas, elas se mantiveram pela fé, foi pela fé, pela fé. E quem é o autor e consumador da nossa fé? Jesus. Vamos buscar nele, vamos fazer igual o centurião, vamos bater lá nas roupas, na presença de Jesus. E há um ambiente para essa fé ser cultivada também. Quero só aqui fazer registro de 2 versículos, de 3 versículos. Lá em Filipenses, capítulo 1, Paulo traz uma exortação. Filipenses, capítulo 1, versículos 27 a 28. Filipenses, capítulo 1, versículos 27 a 28. Estava achando estranho aqui, que eu estava no capítulo 2. Diz a palavra: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permaneceram firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isto é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Hoje, irmãos, um ambiente muito propício
para nós cultivarmos a nossa fé, esta fé cristã em que Paulo nos exorta a seguir, é o ambiente comunitário. Eu me lembro, no final do século passado, nos movimentos de avivamento do Brasil, que sempre se usava uma expressão, né? O graveto, a brasa que se afasta do braseiro, ela esfria. Isso é físico, né? É fácil de visualizar, mas isso também ocorre conosco. É testemunhando, você testemunhando a mim, a sua experiência de fé, eu testemunhando a você a minha experiência de fé, que nós vamos ter mais força, mais ânimo, para crescermos também em toda a completude, toda a grandeza que é a fé, nos nossos valores, no amor, na compaixão, mas nas convicções, na esperança, na perseverança. O ambiente, um dos ambientes muito propício para cultivarmos a fé é a comunidade. Não só a igreja, o templo, os cultos, mas principalmente nos grupos menores, nos discipulados, nas células. E também nós que somos responsáveis por lares nas nossas casas. A fé precisa ser alimentada dentro dos nossos lares, a começar com o nosso testemunho. Hoje de manhã na escola bíblica dominical, o Marcos Lima, que está ali atrás, ele disse, olha, antes das pessoas serem levadas a ler a Bíblia, elas vão nos ler. As pessoas vão nos ler. É isso, Marcos? As pessoas vão nos ler. E eu também quero ler lindas coisas na sua vida, sobre a sua experiência de fé. E que nós possamos também nos alimentar para compartilhar esta fé. Porque é um quarto aspecto que eu quero deixar aqui. Para onde caminha a minha fé? Para onde caminha a minha fé? Vamos concluir esta reflexão aqui lendo Tiago. Livro de Tiago, capítulo 2, versículos 22 e 26. Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Versículo 26, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Para onde caminha a minha fé? Para além da convicção em Jesus, para além de eu depositar a minha fé em Jesus, confiar nele, também Jesus nos chama para sermos parceiros dele na sua obra. O centurião também dá exemplo disto. A fé dele foi utilizada para salvar a vida daquele servo dele. A fé que ele tinha foi utilizada para salvar a vida daquele servo. O Senhor tem nos chamado, o Senhor tem se doado, Ele se doou na cruz e diariamente se doa a nós. Ele quer este relacionamento, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Mas também, nós temos esse privilégio de testemunharmos desta fé. E de também sermos instrumentos de Deus para salvarmos outras vidas. Salvarmos aqui em diversos aspectos, a começar, sim, orando, intercedendo pela salvação. Vamos lembrar do 5º E das nossas células, o evangelismo.
Vamos lembrar da nossa prática, que deve ser, né? Somos lidos pelas pessoas, temos que testemunhar Jesus, temos que falar das pessoas para Jesus, mas também falar de Jesus para as pessoas. Podemos amparar os necessitados, podemos fazer isso diretamente em família, como ministério, como projeto social. Nós somos chamados também para sermos instrumentos dessa graça, do amor de Deus, compartilharmos a nossa fé em favor do próximo. Para isto caminha a nossa fé, para além da nossa experiência pessoal, ela caminha em relação ao próximo, ela é relacional, a fé tem que ser algo relacional, ela começa aqui no vertical, mas ela tem que se estender no horizontal.